Com a paz do Senhor, e convidá-los a que abramos as nossas Bíblias, começando no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 14. Isaías capítulo 14. Nós vamos ler os versos 26 e 27. Isaías capítulo 14, versos 26 e 27, que nos falam assim: Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Nesse mesmo livro, capítulo 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Finalmente, Jó, capítulo 11. Livro de Jó, capítulo 11, versículo 10. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós lemos 3 passagens da Bíblia. Na primeira, Deus está usando o profeta Isaías para dizer a seguinte mensagem: Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O Senhor estendeu as suas mãos e não vai torná-las atrás. Na segunda passagem lida diz: Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que impedirá? E aqui Deus está dizendo: se eu juntar e encerrar, quem é que vai impedir? Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, é linguagem corrente do povo de uma forma geral. Nós nos expressamos assim, que Deus tem poder sobre todas as coisas. E nessa meditação, nesta noite, sobre o poder de Deus, eu gostaria de iniciar dizendo que existe na Bíblia pelo menos 4 coisas que é impossível Deus fazer. A primeira coisa que é impossível para Deus, a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. Em Hebreus capítulo 6 está escrito assim: é impossível que Deus minta. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Falaria ele e não confirmaria? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. A segunda coisa que a Bíblia registra que é impossível para Deus, é impossível ele negar-se a si mesmo. A Bíblia diz assim: se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode, não tem jeito, ele não pode negar-se a si mesmo. É por isso que diz a Bíblia, quando Deus tinha que jurar e não tinha outro maior do que ele por quem jurar, diz a Bíblia, ele jurou por si mesmo. Glórias ao nome do Senhor. A terceira coisa que é impossível para Deus, diz a Bíblia, é impossível para Deus cometer injustiça. Se o tempo permitisse, nós iríamos ler diversos versos da Bíblia em que a palavra de Deus diz que é impossível para Deus fazer injustiça. A quarta coisa que é impossível para Deus, a Bíblia diz, é impossível para Deus fazer acepção de pessoas. Excluindo essas 4 coisas que a própria Bíblia diz que é impossível para Deus, todas as coisas são possíveis para Ele. Glórias a Deus. A Bíblia mostra que Deus tem poder sobre os homens, de uma forma geral. Muitas vezes parece que Deus não está em ação, e os homens começam a fazer aquilo que bem entendem na sua cabeça. Mas a Bíblia nos mostra que quando Deus entra em ação,
O homem que julgava ter poder, ele vai ver que o poder pertence a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lá no passado, Deus tinha dito que os homens se espalhassem pela terra. Mas os homens resolveram se concentrar no lugar e resolveram fazer uma cidade com uma torre muito alta, cujo topo tocasse nos céus. Porque diz a Bíblia, eles não queriam ser espalhados, quando Deus tinha dito que eles se espalhassem, enchessem a terra. E quando a construção já ia alta, a Trindade Eterna se manifestou. Houve lá uma conversa da Trindade Eterna dizendo: eia, desçamos e vamos confundir a língua lá do povo. E diz a Bíblia que Deus se manifestou naquela construção e houve uma confusão de língua. Um falava um tipo de língua aqui, outro falava um tipo de língua lá, outro ali. E aqueles que falavam o mesmo tipo de língua começaram a se juntar no lugar, outro em outro lugar. E assim se espalhou o povo, daí a origem das línguas, porque Deus tem poder sobre os homens, glórias a Deus. A Bíblia fala sobre Nabucodonosor, que ele achou que era muita coisa, e na sua vaidade, na sua presunção, olhando lá dos jardins suspensos de Babilônia, ele disse: não é esta aqui a grande Babilônia que eu edifiquei? Na verdade ele tinha feito alguma coisa, mas muito mais do que ele, era o seu antecessor, o seu pai, que tinha feito muita coisa. E ele exaltou seu coração, e Deus falou a ele através de Daniel. Ele não quis ouvir as admoestações de Deus através de Daniel. Finalmente houve uma sentença de Deus na vida dele, e Deus disse: olha, o teu coração vai ser mudado como coração de animal. O teu pelo será pelo como penas de águia, as tuas unhas como unhas de águias. Irás comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu lá no campo. E realmente lá foi ele para o campo, somente quando ele reconhecer que o poder pertence a Deus, que é Deus é o Senhor de todas as coisas, ele voltou ao seu estado normal, porque ele se humilhou na presença desse Deus que tem poder sobre os homens, glórias a Deus. O rei Senaqueribe, rei da Assíria, tinha na sua época um exército tido como invencível. Ninguém parava diante do poderio daquele exército. Aonde ele chegava, ele cercava a cidade, sitiava a cidade, invadia a cidade, matava os moradores da cidade, saqueava tudo que tinha na cidade, e quando saía punha fogo, só deixava cinzas. E a próxima cidade que ele queria fazer isto era Jerusalém, onde estava o povo de Deus. E ele chegou na cidade e não pôde entrar, porque a cidade era rodeada de muros altos e os portões também estavam fechados. Mas ele mandou uma carta, em cuja carta ele escreveu o seguinte: eu passei por aquela cidade, o Deus dela nada fez por ela. E continuou: passei também por aquela outra cidade, e o Deus dela também nada fez por ela. E foi mencionando na carta as cidades pelas quais ele havia passado, sempre dizendo: o Deus dela nada fez por ela. E terminou embaixo: e quem é o vosso Deus que irá vos livrar das minhas mãos? E a carta chegou na mão do rei Ezequias, que era o rei de Judá. Ele começou a ler a carta, não entendeu muito bem o conteúdo, chamou o profeta Isaías, que lá estava, para que com ele ambos lessem a carta. Um não entendeu, outro não entendeu, e quem sabe o comentário de um para com o outro tenha sido este: eu não estou entendendo, ele não está falando de mim, ele não está falando de você, ele não está falando da cidade, ele está dizendo quem é Deus. Ele mandou esta carta para o endereço errado. O destinatário desta carta é Deus, e já que veio para o endereço errado, agora nós vamos mandar para o endereço certo. E levantaram e disseram: Senhor, olha aqui as suas ameaças, Senhor, olha aí a carta, Senhor, toma a providência aí, resolve o problema. E Deus está sentado no trono, ouviu a oração, e Deus chamou um anjo, quando a Bíblia diz que o número dos anjos é milhões e milhares de milhares. E o anjo enviado por Deus chegou, e naquela noite o exército de Senaqueribe estava acampado para no dia seguinte atacar a cidade de Jerusalém. E o anjo enviado por Deus chegou, e naquela noite feriu 185 mil homens que compunham o exército de Senaqueribe. Quando ele acordou no dia seguinte, pensando em atacar a cidade, ele olha no arraial, o seu exército está totalmente prostrados por terra. Ele ficou apavorado, montou no seu animal, saiu dali, foi lá de onde havia saído, lá de Babilônia, e quando saiu de lá, diz a Bíblia, quando entrou lá na casa do Deus a quem ele, Senaqueribe, servia, os próprios filhos dele acabaram lhe matando. E lá na cidade de Jerusalém, o povo ficou glorificando a Deus pela grande vitória. Mas o que me chama a atenção nesse episódio bíblico é que quando aquela carta chegou nas mãos do rei Ezequias, rei de Judá,
Ele chamou todo o povo de Deus, ajuntou todo mundo e disse-lhes a seguinte mensagem: não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria e por causa de toda esta multidão que está aí com ele. Com ele está o braço da carne, a capacidade humana, a estratégia militar, mas conosco está a mão do Senhor nosso Deus para pelejar as nossas guerras. Sim, irmãos, Deus tem poder sobre os homens. Qual o impedimento que está havendo na sua vida? É um homem? Saiba que o nosso Deus tem poder sobre todos os homens. Mas o nosso Deus tem poder sobre a natureza. Só Deus sabe fazer parede de água. Quando Israel chegou diante do Mar Vermelho, que obstáculo difícil, pela frente o mar, dos lados as montanhas de Piairote, e atrás Faraó, que a cada minuto se aproximava, um beco sem saída, e o povo começou a reclamar: por que nós não ficamos no Egito? Pelo menos a gente morria lá e tinha até lugar para ser enterrado. E agora vamos morrer aqui e nem lugar para ser enterrado nós temos. E um reclama daqui, outro reclama de lá. E Moisés orou a Deus e Deus disse: Moisés, é a vara que está na sua mão, Moisés. Usa a vara, estende a vara. E Moisés, irmãos, na direção do Senhor, estende aquela vara em direção ao mar. Deus manda um forte vento oriental. E de repente o mar começou a se abrir e fica uma parede de um lado, uma parede do outro. O fundo do mar fica a seco e o povo começa a passar pelo meio. Glória a Deus. Deus abre porta aonde não tem porta. Deus abre caminho aonde não tem caminho. Deus dá solução aonde não existe solução. Se você tem um problema difícil, o nosso Deus, Ele abre o mar. Ele tem poder sobre a natureza. Jesus um dia não somente andou sobre as águas, como permitiu que Pedro, pela palavra de Jesus, também andasse sobre as águas. Foi quando Jesus estava naquele barco açoitado pelas ondas, que subia para cima, para baixo, e os discípulos estavam até preocupados porque viram que a coisa estava séria, e correram para o mestre que deitado estava ali descansando, e disseram: mestre, não se te dá que todos nós aqui vamos morrer? E Jesus se levanta, olha para o mar, olha para o vento e diz: mar, cala-te, aquieta-te. E fez-se uma grande bonança. Ele tem autoridade, Ele tem poder sobre a natureza. Glórias a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Ele tem autoridade sobre tudo que é a natureza. Ele tem autoridade sobre a chuva. No livro do profeta Amós diz que Ele manda chuva num campo e no outro não. É Ele quem faz todas essas coisas. Alguns anos atrás, eu ouvi o testemunho de um irmão que tem um sítio aqui na região de Bebedouro, um crente fiel a Deus. Ele disse: irmãos, nós tínhamos feito a plantação e não chovia, nós íamos perder tudo, e nós resolvemos orar ao Senhor, e nós oramos, e qual não foi a nossa surpresa? Dali a pouco a chuva chegou, só que a chuva veio da cerca dele aqui até a cerca lá, só choveu ali. Glórias ao nome do Senhor. Sabe por quê? Ele era um homem fiel a Deus. E quem é fiel a Deus pode fazer prova do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, se eu, o Senhor, não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Mas o nosso Deus tem poder sobre os animais e as aves. Meus amados irmãos, Deus um dia mandou um profeta com a mensagem para o rei. Só que a mensagem de Deus implicava não somente que ele chegasse ao rei, transmitisse a sentença de Deus, a palavra de Deus, mas que voltando não voltasse pelo mesmo caminho e nem comesse nem bebesse coisa alguma lá, mesmo a convite do rei. Ele chegou diante do rei, entregou a mensagem, Deus cumpriu na hora a sua palavra. E o rei ficou tão entusiasmado que disse: não, você vem aqui, você vai comer na minha casa, você vai beber alguma coisa. Se não, eu não vou comer nem beber aqui, porque o Senhor me disse que eu vindo aqui não comesse, nem bebesse e nem voltasse pelo mesmo caminho, e eu vou embora. O rei não conseguiu convencê-lo. E quando o rapaz ia indo já a uma certa distância, diz a Bíblia que um profeta velho, um homem perdido, um homem sem comunhão com Deus, um homem sem a iluminação do Espírito, sabendo que um profeta novo tinha estado lá, correu atrás do rapaz e disse: espera aí, vai na minha casa, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Disse: não, Deus disse que eu não comesse nem bebesse alguma coisa. E aquele homem conseguiu convencer o rapaz,
E o rapaz foi na casa do homem, comeu, bebeu. E quando o rapaz vinha vindo montado, o jovem profeta montado sobre o jumento, Deus escalou um leão para ir lá e matar o rapaz. E o rapaz vem montado no jumento, o leão pula em cima dele, no pulo já matou. O homem ficou caído ali, jumento ali, e o leão ali esperando que alguém chegasse. O leão nem tocou no homem no sentido de devorá-lo e nem sequer no animal. Sabe por quê? Aquele leão tinha sido escalado por Deus para fazer aquele trabalho. Irmãos, o nosso Deus tem poder sobre os animais. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Nós lemos da Bíblia, quando Deus determinou que aquele corvo fosse lá onde estava Elia 2 vezes por dia. O corvo estava escalado. E infalivelmente naqueles horários determinados, ele chegava com carne e pão para o profeta. Aquele corvo estava obedecendo àquele que tem poder sobre os animais, glórias a Deus. Quando Israel entrou na terra da promessa, tinha as nações cananeias, eram 7. Ereveu, Cananeu, Perizeu, Eteu, Jebuseu, e tudo eu. E Deus disse: Josué, vou dar vitória contra esse povo cananita. E sabe como que eu vou dar vitória? Eu vou mandar o meu exército de vespões. Irmãos, vespão é quase o tamanho de uma abelha, um pouquinho maior do que a abelha, quem sabe de um marimbondo, e com ferrão bem na ponta assim. E diz a Bíblia que Deus mandou um exército de vespão. Era cananeu correndo de um lado, era cananeu correndo do outro, porque Deus tinha um exército de vespão. E eles estavam sob o comando daquele que tem poder sobre os animais e as aves. Mas ele tem poder sobre as enfermidades. Não há enfermidade que Jesus não cure. Lembra do leproso? Ajoelhou aos pés de Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu bens pode me curar. Eu quero, seja limpo. E na mesma hora ele ficou limpo. Lembra do paralítico lá que estava, aquele homem que estava à beira do tanque de Betesda, 38 anos ele sofria daquela enfermidade. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem que estava deitado na cama saiu carregando a cama. Lembra do cego de Jericó que chega junto a Jesus? E Jesus diz: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então vê, a tua fé te salvou. E o homem saiu vendo. Lembra do surdo que passou a ouvir? Lembra do mudo que começou a falar? Ele tem poder sobre as enfermidades, glórias a Deus. E se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos irmãos já foram curados por Jesus? Eu tenho certeza que a maioria levantaria as suas mãos e diria: eu já fui curado por Jesus. Meus amados irmãos, e eu levantaria também a minha mão, porque eu estou vivo é por milagre desse que tem poder sobre as enfermidades. Pois que há 18 anos, muitos irmãos aqui conhecem o meu testemunho. Eu fui dado como morto no hospital em Heliópolis, quando levado ali por 2 presbíteros e 2 diáconos de nossa igreja. Quando adentrei naquele hospital, inconsciente, manchado de sangue da boca até os sapatos, quando a equipe médica que dava plantão naquela noite foi acionada, o médico chega, quando tenta prestar os primeiros socorros, ele olha para a sua equipe. Por sinal, 2 irmãs enfermeiras fazendo parte daquela equipe, olha para aqueles irmãos que ali haviam me levado e disse: tarde demais, ele acabou de morrer, mas eu estou aqui dando glórias ao nome de Jesus. E o médico não pôs a mão e eu estou curado, glória seja dada ao nome do Senhor. A questão de 1 ano e meio atrás, aqui está o pastor José Amaro, se lembra muito bem, eu estava com cólica renal, e quem tem ou já teve sabe que é uma coisa horrível. E eu estava, irmãos, numa aflição terrível. E fui parar até no hospital, e o médico dava uma coisa, não parava, dava outra coisa, não parava. Meu Deus, que aflição. Ele disse: se você quiser ir para casa, vai. Voltei para casa. E a dor continuava a noite inteira. E eu pensei: meu Deus, tu podes me curar. Aí passei a mão no telefone, eu pedi para a minha esposa, disse: telefona lá para o Belém. Deve ter pastores lá de plantão, que eles venham aqui e unjam-me para que Jesus me cure. E chegou lá pastor José Antônio, pastor José Amado, e leram a Bíblia. E quando começaram a orar, eu que estava deitado e já fazia 1 dia e meio, eu levantei da cama e estou curado até hoje, em nome de Jesus. Ele cura a tua enfermidade, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, esse Deus que nós cremos, ele tem todo o poder. Esse Deus que nós cremos, ele é chamado na Bíblia de muitos nomes. Ele é chamado Jeová Shalom, porque ele é o Senhor que é a nossa paz.
Mas também ele é chamado Jeová Raá, porque ele é o Senhor que é o nosso pastor. Mas também ele é chamado Jeová Tzidkenu, porque ele é o Senhor que é a nossa justiça. Mas ele também é chamado Jeová Shammah, que é o Deus que está ali, mas está aqui também, glórias a Deus. Ele também é chamado Jeová Nissi, porque ele é a nossa bandeira, mas ele também é chamado Jeová Rafa, porque é o Senhor que cura a minha, a tua, as nossas enfermidades. Ele tem poder para curar a tua enfermidade aqui nesta noite. Ora Bashuricandalai. Glórias a Deus. Mas ele tem poder também, meus amados irmãos, sobre os demônios. Sabe que os demônios, o diabo até tem força, e ninguém diga que ele não tem força, porque Jesus disse que tem. Mas para vencer a força dele, Satanás, disse Jesus: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força, para pisar força tem poder, para pisar a força de demônio tem poder, para pisar demônio tem poder. Poder de quem? Poder de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O endemoniado gadareno, irmãos, tinha uma legião, 6.000 demônios. Imagine um homem endemoniado. A sociedade já tinha prendido ele com cadeias, ele tinha quebrado as cadeias. Já tinha prendido ele com grilhões, e ele tinha quebrado os grilhões. E São Lucas, que registra essa passagem de uma maneira bem detalhada, diz assim: ninguém o podia amansar. E São Lucas ainda detalha mais: ele andava nu, rasgando-se, cortando com pedras, e morava no sepulcro. Mas acontece que Jesus foi para o país dos Gadarenos. Então logo Jesus desceu do barco, pôs os pés em terra. Os demônios sentiram a presença do Filho de Deus e começaram a gritar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E Jesus, que nunca quis um diálogo com as trevas, logo foi repreendendo, e os demônios disseram: se nos manda sair daqui, Jesus não pede, ele manda. Se nos manda sair daqui, nós te rogamos que não nos mande para o abismo. E Jesus logo repreendeu aquela legião que saiu do homem, que andava nu, rasgando-se, cortando com pedras. Ele agora, libertado por Jesus, estava assentado, vestido em perfeito juízo. Glórias a Deus. Jesus tem poder para libertar de perturbações, para libertar de espíritos malignos. O homem, a pessoa sem Jesus, é dominada por espíritos que dominam. Maria Madalena tinha 7. A Bíblia fala espírito de prostituição. A Bíblia fala espírito de ciúmes. A Bíblia fala espírito de adivinhação. A Bíblia fala espírito de vaidade. E tantos outros espíritos, que é domínio de Satanás na vida de pessoas. E eu e você, quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos também debaixo daquele domínio, pois nós éramos filhos da ira, como os outros também são, e operava em nós o espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas quando nós cremos no Senhor, tudo foi posto para fora. Jesus nos libertou, nós estamos libertos, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Jesus tem poder, ele tem poder sobre a morte. Lembra do filho da viúva de Naim? Já iam levando o caixão, o esquife para o cemitério. O choro era uma realidade, a tristeza dominava o coração daquela mãe, que não obstante já tinha perdido o marido, agora perdia o filho. Mas enquanto o cortejo da morte vai numa direção para o cemitério, o cortejo da vida, tendo Jesus à frente, vinha no sentido oposto. E o cortejo da morte encontrou-se com o cortejo da vida, e Jesus disse: mulher, não chores, mandou que parasse. E quando parou, Jesus chega onde está o menino e diz: menino, levanta-te! E o menino se levanta, e foi aquela maravilha. Ele tem poder sobre a morte. Lembra da filha de Jairo, que também já havia morrido? Jesus chegou lá e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela logo se levanta, e foi aquela maravilha que aconteceu naquela casa de Jairo. Lembra de Lázaro, 4 dias na sepultura, cheirando mal, o corpo entrando em estado de decomposição, os tecidos se decompondo. E no dizer da irmã de Lázaro: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Mandou que tirasse a pedra.
E Jesus abre a sua boca e com a sua voz autoritária disse: Lázaro, sai para fora! Eu acredito que se Jesus tivesse dito: mortos, sai para fora, e vão sair a tanta gente para fora, mas ele especificou Lázaro, porque diante da sua voz autoritária, a morte tem que obedecer, glórias a Deus. E por quê? Porque ele venceu a morte. Ura bachuranda. Mas ele tem poder para libertar. Primeiramente, ele liberta o homem do pecado. A pessoa sem Jesus é dominada pelo pecado, é escravo do pecado, é um pecador já de nascimento. Aquela criança bonita que é a alegria do pai, da mãe, da família, quando vem à luz, dá o primeiro grito, já nasceu em pecado. Não é concepção em si o método, e sim o germe do pecado que vem de Adão, passou pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu bisneto, estava no meu bisavô, no meu avô, no meu pai, está em mim, passou pelo meu filho. O pecado passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos dar de misericórdia, glórias a Deus. Mas para este homem que é pecador perdido, destituído da glória de Deus, candidato à morte eterna, candidato ao inferno, ele tem poder para libertar. Porque ele foi até a cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele subiu ao céu, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, ele tem na sua mão todo o poder no céu e na terra, e diz o autor da carta aos Hebreus, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Por isso dele pregou o apóstolo São Paulo quando disse: entre Deus e os homens há um mediador, Jesus Cristo. Foi por isso que a respeito dele pregou o apóstolo São João dizendo: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo também, glórias a Deus. Ele tem poder para perdoar, ele tem poder para libertar o homem dos seus vícios, ele tem poder para libertar o homem das suas vaidades. Ele tem poder para libertar o homem das obras da carne, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedice e coisas semelhantes a estas. Disse o apóstolo São Paulo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas liberto por Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele tem poder para libertar o homem do temor. A pessoa sem Jesus está dominada por temores, medo da morte. Pergunte para um crente se ele tem medo da morte. Somente o crente, e somente ele mesmo, tem condições de responder 3 perguntas: quem você era, quem você é e quem você será. Pergunte para o crente: quem você era? Era um perdido pecador, sem Deus, sem esperança, não tinha gozo, não tinha alegria, não tinha poder, eu não tinha esperança, a minha vida era toda atrapalhada. E agora eu sou um pecador lavado, purificado no sangue de Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, eu sinto a palavra de Deus no meu coração, o Espírito Santo está comigo, eu sou morada do Espírito Santo, eu ando na direção de Deus, eu tenho esperança, eu tenho certeza que eu sou morrer agora, o meu corpo é pó, em pó se tornará, mas a minha alma, meu espírito vai no paraíso ter com Jesus na glória. E quem você será? Oh, glória a Deus! Daqui a pouco vai tocar a trombeta e vai ser o momento em que a igreja vai ser arrebatada. E a voz do Senhor vai colar lá de cima, dizer: vai, povo meu, entra nos teus aposentos, até que passe a ira. E o aposento da igreja não é aqui, o aposento da igreja é lá. Aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros, mas a nossa cidade está nos céus, onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele nos liberta do medo da morte.
pelo contrário, na expectativa a qualquer momento de entrar na eternidade, naquela glória que as palavras humanas não podem descrever. São Paulo foi arrebatado até lá e disse: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, que coisa gloriosa, meu irmão do crente. Não é que ele deseje a morte, ele não teme a morte, porque Jesus venceu a morte. A morte para o crente não é um espantalho. Não, o crente está preparado, quer para morrer, quer para ser arrebatado. O crente anda de cabeça fria. É como diz o apóstolo São Paulo: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Glórias a Deus. O crente não teme o juízo, porque o juízo pelo qual nós deveríamos passar quando nós não tínhamos Jesus, nós não vamos mais passar por aquele juízo, porque não há mais nenhuma condenação. Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Glórias a Deus. Ô irmãos, que maravilha saber que não há mais nenhuma condenação, porque a minha, a tua, Jesus levou na cruz do Calvário, quando estava pendurado entre os céus e a terra, agonizante pelos nossos pecados. Das 7 palavras que ele pronunciou na cruz, uma me impressiona, e aquela que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Deus fazia desabar sobre o seu filho o peso dos nossos pecados. O apóstolo São Paulo diz que Deus, enviando o seu filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. De quem? De Jesus, onde? Na cruz, quando ele sofria pelos nossos pecados. Mas pelas suas pisaduras nós hoje somos sarados. Pelo seu sofrimento, hoje nós temos a sua presença em nosso coração. Pelo seu sofrimento, nós não entramos mais em condenação. Pelo seu sofrimento, nós não tememos a eternidade. Pelo seu sofrimento, nós não tememos o juízo, porque nós tivemos comunhão com ele. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glórias ao poderoso e santo nome de Jesus. Ele liberta do pecado, ele liberta do vício, ele liberta das vaidades, ele liberta das obras da carne, ele liberta do medo da eternidade, do medo do juízo, ele liberta de obras de feitiçaria. O crente não teme obras de feitiçaria. Há pessoas que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, ficam dizendo: não, eu acho que o diabo fez alguma coisa aí, por isso que não está dando certo na sua vida. Irmãos, para quem tem comunhão com Deus, não pega coisa nenhuma. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o lugar onde eu estou, aonde você está, ali não pode chegar nenhuma praga. E nós estamos no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, contra o povo de Deus não adianta a obra de feitiçaria, de macumba, porque não pega, porque nós somos o corpo de Cristo, e para pegar em nós tem que pegar em Cristo primeiro. Mas ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é aquele que pisou na cabeça da serpente. Ele é aquele que garantiu a vitória para mim, a vitória para você. Por isso que o crente anda de cabeça erguida. O crente não teme, porque o vencedor dos vencedores, que é Jesus Cristo, venceu por mim, venceu por nós. E ele pode garantir uma vitória total para a sua vida aqui nesta noite. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando Israel estava andando no deserto, diz a Bíblia que o rei Balaque, rei dos Moabitas, contratou Balaão, que já estava praticamente desviado, que anteriormente a Bíblia chama ele de profeta, mas na morte dele chama ele de adivinho, e contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele preparou uma maldição terrível, e quando Israel está passando lá embaixo, ele abriu a boca para amaldiçoar, mas começou a abençoar. Balaão falou: mas que coisa, ô Balaão,
Eu estou te contratando para você amaldiçoar, você está abençoando essa gente. E deu uma nova oportunidade. E pela segunda vez, Balaão preparou, quem sabe, uma maldição pior do que a primeira. E quando pela segunda vez ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, novamente ele começa a abençoar. Aí o Balaque não se conteve. Como é, Balaão? Estou te pagando, estou te dando dinheiro para você amaldiçoar essa gente aí. Ele disse, mas como é que eu vou poder amaldiçoar o que Deus abençoou? Contra Israel não vale encantamento, ou seja, contra Israel não vale obra de feitiçaria, não vale macumba, não vale nada, não pega nessa gente. Oh, glórias ao nome do Senhor, aleluia! Irmãos, nós estamos debaixo do sangue de Jesus, e consequentemente não pega nada em nós. O sangue de Jesus garante não somente a nossa vida em si, mas até a nossa casa. Lá no Egito, o sangue do cordeiro espargido nos umbrais e nas vergas das portas garantia não somente a proteção da vida do israelita, mas a sua casa, porque o anjo da destruição não entrava nem dentro daquela casa. Quando Raabe, aquela meretriz, acolheu os espias, eles fizeram um concerto com ela, com aquele cordão de escarlate, dizendo eles, coloca esse cordão de escarlate pendurado na janela da tua casa, porque há de acontecer que quando nós chegarmos aqui, e tu estiveres dentro de casa, juntamente com os teus familiares, e esse cordão estiver pendurado na janela, não vai acontecer nada. E realmente quando Israel chegou tempos depois, rodearam 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e quando completaram a última volta, gritaram o nome do Senhor, os muros vieram abaixo, mas teve uma parte do muro que não caiu, é onde estava a casa de Raabe, e lá estava um cordão vermelho, cintilando pela janela, era o sinal, aquele sinal lhe deu proteção, não somente para ela, seus familiares, mas para a sua casa também. Irmãos, o poder de Deus está nos cobrindo, nós estamos debaixo do Espírito da glória de Deus, nós estamos envolvidos pelo Senhor, Ele vai na nossa frente, Ele vai atrás de nós, Ele vai à direita de nós, Ele vai à esquerda de nós, nenhum mal te sucederá, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem os livra. O inferno inteiro pode se levantar, os demônios podem se juntar, mas não conseguirá fazer coisa alguma, porque a minha vida e a tua vida, diz a Bíblia, está nas mãos de Jesus. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará da minha mão. São Paulo diz assim, nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem a angústia, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, e nem uma outra criatura nos poderá tirar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, a nossa casa está edificada nesta rocha, e disse Jesus, contra ela as portas do inferno não haverão de prevalecer. Deixa vir o temporal, deixa vir a ventania, mas a casa está edificada na rocha, e a rocha é Cristo, o fundamento é seguro, e aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, aleluia. Glória a Deus. Quem sabe você está com um problema difícil aqui, você veio aqui nesta noite, quem sabe até angustiado. Esse Deus que nós estamos meditando nesta noite, Ele tem poder para resolver este problema. E saiba de uma coisa, nesta noite Ele tem um grande livramento para te dar. Saiba que nesta noite Ele vai te cingir de um canto muito alegre. Saiba que nesta noite Ele vai cessar as tuas lágrimas. Porque nesta noite você vai ver que esse Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. É Ele que comanda todas as coisas. E você que está passando por essa provação, Deus está permitindo que você passe por essa provação. E você está a perguntar diante de Deus, por que está me acontecendo tudo isso? Deus está te provando, meu amado irmão e irmã, porque Ele tem uma coisa maravilhosa para te dar ali na frente. Urabacaxalabacandalebácia. E não muito depois destes dias, tu verás a bênção sobre a tua vida. Meus amados irmãos, muitas vezes Deus nos leva a passar por provações.
Ninguém escapa de provação. Quando Israel saiu do Egito para ir para Canaã, você já teve a curiosidade de ver aquele mapa que mostra a trajetória de Israel saindo do Egito para chegar em Canaã? Irmãos, que coisa, não dá, humanamente falando, não dá para entender aquilo. O Egito aqui, Canaã aqui, podia ir numa linha reta, irmãos. Naquele tempo, o Mar Vermelho não estava ligado com o Mar Mediterrâneo através do canal de Suez. Podia desviar, irmão. Podia desviar do Mar Vermelho. O canal de Suez foi feito aí em 1800 e pouco. Tinha uma porção onde era caminho dos reis, sem passar pelo mar. Mas Deus tirou daqui, fez eles descer aqui embaixo, justamente para passar pelo mar. Depois Deus fez eles descer lá embaixo, passar por mar, água amarga. Depois levou lá embaixo no Sinai. E vem subindo um verdadeiro zigue-zague, vai para lá, vem para cá. De repente está quase chegando, Deus diz, pode voltar todo mundo. Esse povo já murmurou 10 vezes, e pode voltar. E, irmãos, ficaram muito tempo rodeando a montanha de Seir, onde estavam ali os edomitas, praticamente 39 anos e 6 meses. E foi morrendo. Mas por que tanto zigue-zague? Vai para cima, vai para baixo. E Deus não estava dirigindo aquele povo? Deus não estava durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo? Deus não estava na frente guiando? É que os nossos caminhos não são os caminhos dele, nem os nossos pensamentos, os pensamentos dele. Há tanta coisa que sucede na nossa vida que nós não entendemos agora, mas um dia nós vamos entender tudo. Um dia Jesus pegou uma bacia, uma toalha, se cingiu com ela e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro de longe pensou, vai chegar a minha vez, não é possível um negócio desse. E quando chega na vez de Pedro, Senhor, tu lava os pés a mim? Porque se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então pode lavar tudo. Não, o resto está limpo, é só os pés. E o que eu faço agora, Pedro, tu não entende, tu não sabes. Mas depois tu saberás. Depois você vai saber por que você passou por essa provação. Depois você vai saber por que essa luta chegou na sua vida. E sabe de uma coisa? Você vai dar glória a Deus porque Deus está nesse negócio. Suporte a provação porque Deus tem algo para te dar. Ora baixalabacanda. Ele é Deus que tem poder sim, mas Ele ama os seus, Ele nos prova. Ele prova os seus filhos. Ora baixalabaturianda lá, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Jesus, glória a Jesus. Ora machurianda lá, glória a Deus. Ele tem poder de suprir essa necessidade tua. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não limite o poder de Deus, porque Deus tem uma coisa maior para te dar. Às vezes nós temos uma mente e parece que nós queremos pensar que Deus é como nós, limitado. Mas Ele é o Senhor que diz uma palavra e todas as coisas acontecem. A bênção dEle é abundante, glória seja dada ao nome do Senhor. Se você está passando por essa luta, confie nele, porque Ele tem poder para resolver isso. Pode ser que a firma não resolve, os teus parentes não resolvem, mas diz, eu estou aqui, eu não mudei, eu sou mesmo para te ajudar. Israel andava no deserto, irmão, e queriam comer carne, e Deus disse, Moisés, eu vou dar carne para esse povo comer, Moisés. E sabe uma coisa, Moisés? Não é nem para um dia, nem para 2, nem para 5, nem para 10, nem para 15, nem para 20 dias. Este povo vai comer carne durante o mês inteiro. E Moisés disse a Deus como se Deus não entendesse das coisas. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Senhor, são 600.000 homens. Como se Deus não soubesse contar. E olha, Senhor, se nós degolarmos todas as ovelhas e todas as vacas
vai ser suficiente para esse povo comer carne durante o mês inteiro? Continuou dizendo: Senhor, se nós juntarmos todos os peixes do mar, vai ser suficiente para esse povo comer carne durante o mês inteiro? Irmãos, 600 mil homens, se para cada homem tivesse uma mulher e 2 crianças, daria 2.400.000 seres humanos. E Deus disse: vão comer carne durante o mês inteiro. E quando Moisés se expressa diante de Deus daquela maneira, Deus disse: Moisés, a minha mão não está encolhida, Moisés. Eu vou estender as minhas mãos e tu verás se a minha palavra acontece ou não. E Deus estendeu as mãos e veio uma chuva. Só que não era de água, era chuva de codornizes, glória a Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que a bênção foi tão grande, que era caminho de um dia de uma banda, e 2 côvados de altura. Caminho de uma banda varia entre 35 a 40 quilômetros. 2 côvados, 96 centímetros, quase 1 metro. Imagine você andar 35 quilômetros de um lado, 1 metro de altura, cheio de codornizes. Aí você anda 35 quilômetros assim, cheio de codornizes. Deus quando manda a bênção é para valer, glória a Deus. Irmãos, tudo que Deus manda é abundantemente. Quando a Bíblia fala da alegria que nós estamos sentindo, a Bíblia diz assim: na presença do Senhor, há abundância de alegria. Quando a Bíblia fala da paz, diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações. Quando a Bíblia fala do gozo, diz assim: o vosso gozo seja completo. Quando a Bíblia fala da vida, disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando a Bíblia fala sobre o Espírito, diz assim: Deus não dá o Espírito por medida. Deus não anda com conta-gota, vou dar uma gotinha para aquele, uma gotinha para aquele lá, uma gotinha para aquele e acolá. Não, Ele manda chuveiro de bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ora, baixuricanda lá, e a glórias a Deus, glórias a Deus. Confia nele. Por que desesperas o teu coração? Por que clamas ao Senhor desta maneira? Por que gemes assim na tua alma? Por que te perturbas diante do Senhor com a tua alma? Ele vela por você. Ele comanda todas as coisas. Para resolver o teu problema, Ele pode comandar toda a natureza. Para resolver o teu problema, Ele pode mexer com os homens. Ele mexe com as aves, Ele mexe com os animais, Ele mexe com a enfermidade. Ele é Senhor, Ele comanda, Ele é Deus, Ele é Deus. Ora, para xandirimicandalaia. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Deus que abençoa. A bênção dele é que enriquece. Aleluia. Você já ouviu falar de um vestido, uma roupa que durou 40 anos nova e não se envelheceu, nem desbotou, nem estragou? Você já ouviu falar de um sapato que dura 40 anos e não fica velho e não gasta? E nem o pé fica inchado dentro daquele sapato? Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é o Deus que está aqui nesta noite para fazer a obra. Ele está aqui para dar vitória. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para livrar da tentação, Ele tem poder para guardar, Ele tem poder para dar vitória, Ele tem poder, 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 Ele tem poder. Diga para a tua alma: Ele tem poder. Diga para você: Ele tem poder. Diga para você: Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. A igreja não está abandonada, ela não é órfã. Nós temos um Pai que é Deus, que está dizendo: eu não te deixarei e nem te desampararei. É o Deus que está dizendo para você: pode uma mãe
esquecer tanto do seu filho que cria. Todavia, ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu trago na palma da minha mão o teu nome escrito, glórias a Deus. O meu nome, o teu nome está na palma da mão do Senhor. A mão de Deus está estendida para dar vitória. Ele vai te dar a vitória, Ele vai resolver o teu problema, Ele vai curar a tua enfermidade. E se você crer, você vai sair curado daqui nesta noite, porque o poder de Deus está aqui. Jesus ainda cura a enfermidade. Oh, glória a Deus. Nós estamos agora, talvez 2 meses atrás, qualquer coisa assim, num culto nosso ali na Lapa. E uma irmã, nós nem sabíamos, ela estava com células cancerígenas, jovem dos seus 28 anos, desesperada lá no meio, ninguém sabe de nada. Já havia feito os exames e tudo comprovado. Mas num culto como esse, a presença de Deus começou a ir de um lado para outro, e Jesus trabalhar, e aquela irmã creu no poder do Senhor. Quando ela voltou no médico, ela disse: eu quero fazer um exame novo. Mas por que eu quero? Mas o exame insistiu. O médico tirou as chapas, e quando ela compareceu, o médico disse: aonde foi que você foi operada? Eu não fui operada. Foi, mas eu não fui. A marca da operação está aqui na chapa. E aquela irmã trouxe a chapa para todo mundo ver. A marca da operação está, e ela está curada por Jesus. Glória a Deus, aleluia! E Ele está aqui, Ele pode fazer a operação em você aí. Ele pode curar a tua enfermidade. Ele cura qualquer enfermidade. Ele é Jeová Rafa. Ele tem poder. A mão dele está estendida. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Carabacarabahanda. Alabaxai, sinta o poder dele aqui nesta noite. Sinta a presença dele aí. Veja como ele vai resolver o teu problema. Veja como ele vai te consolar. Veja como ele vai fazer algo por você agora. Sinta o teu coração palpitar. Sinta a tua alma vibrar. Sinta a tua alma saltar de prazer na presença do Senhor. Ora bacana lavachurianda lá, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nesta noite Jesus vai resolver problemas. Nesta noite Ele vai curar a enfermidade. Nesta noite Ele está com o poder dele aqui, diz: meus filhos, eu estou aqui de plantão. Eu sou o sumo pastor das ovelhas. Eu não mudei ainda não. Eu estou aqui para dizer que eu sou mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ora bacanda labachurianda laia. Ora balabachurianda lá, e glória a Deus, 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 glória a Deus. Você está sentindo Ele aí? Você está sentindo Ele aí, irmão? Você está sentindo a presença dele aí? Você está sentindo Ele aí? Então vai abrindo o seu coração, que Ele vai te visitar mais aí. Ele vai te renovar aí. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, irmão. Jesus ainda dá dons espirituais. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja nasceu com o fogo está nela, e Deus quer dar fogo para que ela cresça, prossiga, marche vitoriosa, em nome e pelo poder de Jesus. Oh, que talabacatalabará, e calabaxalabacanda. Urrabalabachandalai, glória, 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 glória. Glorifique a Deus agora. 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 Ele é poderoso. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é Redentor. Ele cura. Ele liberta. Ele batiza. Ele dá dons. Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Fiquemos em pé, meus irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Desfrutemos das bênçãos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deixe o Espírito de Deus operar na sua vida. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Aleluia! Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Glorifique ao Senhor. Deus está aqui. Aleluia! Bendito o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Operando eu, quem impedirá? Oh, glória a Deus! Aleluia! Bendito o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus! Aleluia! Bendito é o Senhor para sempre. Glória a Jesus! Meus amados irmãos, quando nós nos aproximamos do término desse culto, após sentirmos que a glória de Deus tem se manifestado de uma maneira tão evidente nos nossos corações, depois de sentirmos este poder maravilhoso do Senhor, que encheu o nosso coração, inundou a nossa alma com a verdadeira alegria do céu. Glória a Jesus! Aleluia! Eu não sei, meus irmãos, porém é possível que haja alguém entre nós que não esteja sentindo esta alegria. Aleluia! Alguém que está impedido por alguma coisa que tem cometido na sua vida e não está desfrutando desta graça. E é o desejo do nosso coração, é que você também, meu querido amigo, meu amado irmão, desfrute desta bênção do céu. Aleluia! Se você que está entre nós não está sentindo esta alegria, se no seu coração não há esta esperança viva, se na sua alma não há este gozo maravilhoso da salvação, nós queremos nesse instante lhe convidar. Vem à frente, nós vamos orar por sua vida. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós estaremos orando por sua vida, para que a graça do Senhor, esta alegria, este poder de Deus também inunde a sua alma. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, lá fora, o inimigo está usando os seus no carnaval. Eu sei que muita desgraça, muita miséria está acontecendo lá fora, porque o homem do pecado lá está, o inimigo das nossas almas está dominando o ambiente que é peculiar, que é dele. Mas aqui nesta casa, esta casa é do Senhor, e os que nela adoram são do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Há um domínio completo do Espírito de Deus nos nossos corações. Glória a Jesus! Eu queria perguntar, será que entre nós uma pessoa que não é crente? Vem à frente, nós vamos orar por você agora. E receber alegria, perdão, salvação para a sua alma. Onde está a pessoa não crente? Venha para Jesus agora. Aleluia. Glória a Deus. Veja, meu irmão, se tem alguém ao seu lado que não é crente, traga esta pessoa para Jesus. Mas traga agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, está operando. Glória a Jesus. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo está operando. Aleluia. É Ele que convence o homem do seu pecado. Aleluia. Glória a Deus. As almas estão chegando. Mais pessoas para Jesus. Venham para Jesus agora. O Senhor está salvando. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo salva. Oh, recalamachandarabalabá. Aleluia, aleluia. Recalamachandarabiandalá. Oh, glória a Deus.